Eu queria, nessa época propícia, né, para que nós reflitamos sobre a pessoa de Jesus, porque estamos nos dias de Natal, que o Ocidente comemora, ainda comemora, né, que está sendo minado por todos os lados, por dentro e por fora, para que não mais se comemore o Natal, porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Deixa eu fazer uma pergunta, você sabe quando foi que Jesus nasceu? Alguns falam que Jesus nasceu de março para abril, porque era a época em que os pastores estavam com as ovelhas no campo. Sim, e se eles foram no inverno por qualquer motivo? Aquele grupo foi, quer dizer, é uma coisa assim, o dia 25 de dezembro era um dia destinado a divindades romanas, mas com a cristianização do Império Romano, obviamente que algumas datas foram absorvidas. E o dia 25 de dezembro tornou-se simbolicamente o dia do nascimento de Jesus. Veja, a grande questão não é se ele nasceu nesse dia, o fato é que ele nasceu, e isso precisa ser comemorado, porque se negligencia a data do nascimento de Jesus, o fato de Jesus ter nascido, iremos negligenciar a sua obra e o seu sacrifício, porque se não se fala mais do nascimento de Jesus, como se falará do seu sacrifício? Jesus, para ter ido à cruz, precisou primeiro ter nascido. O nascimento de Jesus tem uma significação teológica importantíssima, absolutamente fundamental. Por quê? Porque ele não pode ter aparecido do nada. Veja, ele precisava ter nascido. Ele tinha de ter uma ligação com a humanidade, ligação de sangue. Embora não tivesse pai biológico, Jesus foi gerado diretamente pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Observe que esse nascimento foi absolutamente fundamental, porque ele veio também como homem. O fato de Jesus ter sido homem, como enfatiza o apóstolo Paulo, não é? Nós temos um só Deus, diz Paulo, o apóstolo, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O fato de Paulo lembrar isto é significativo, porque a humanidade de Jesus precisa estar sendo reiterada. Na igreja antiga, havia as controvérsias sobre se Jesus era ou não homem, mas praticamente ninguém colocava em xeque o fato de ele ter existido. O que se discutia era quem ele era, o que ele era. Hoje a questão gravita, não é, na atualidade, não sobre o que Jesus foi. Hoje, e há tempo já, há um certo tempo, se lança dúvida sobre se ele existiu ou não, se ele foi realmente uma personagem histórica ou não. Então, comemorar o Natal é manter viva uma tradição que para nós cristãos é absolutamente fundamental. O fato de Jesus ter vindo ao mundo. Isso é um ponto importante. Agora, outra coisa, aproveitando-me disto, do fato de nós não darmos a devida atenção ao Natal como algo que é um ponto de contato e ligação entre Deus e os homens, porque é neste tempo que Deus encarna, é neste tempo que há uma intersecção entre o espiritual e o material, quando João diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, exousia, algo que era destinado a Deus. E João diz isto quando ele fala glória como a do unigênito do Pai. Nenhum anjo tem essa glória, embora na Bíblia haja relatos de anjos que apareceram gloriosamente, em glória, com a glória celestial. Mas quando João diz que Jesus, ele tinha manifesta a glória do unigênito do Pai, João diz, e vimos a sua glória. Então, nós não podemos atrelar Jesus a nenhum outro ser espiritual como um anjo. É algo único, destinado a alguém
que é da mesma raiz, homogeno, da mesma genética, do mesmo DNA de Deus, ok? É óbvio que eu estou usando uma figura de linguagem para mostrar a você que Jesus não é como os anjos, tá certo? Não é criatura, não é? Porque ele é eternamente gerado por Deus. Se ele está no princípio com Deus, e ele mesmo é Deus, como dirá o apóstolo João em João 1, então Jesus não pode ser criatura, ok? De modo que, quando João diz, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, porque ele está falando da encarnação do Verbo, algumas pessoas podem pensar que essa glória estava presente, claro, no ministério de Jesus, mas principalmente no momento do nascimento. No momento do nascimento houve realmente manifestações de glória. Os anjos apareceram a pastores no campo e eles cantaram e manifestaram a sua devoção ao Filho de Deus recém-nascido. No Evangelho de Mateus aparecem os magos vindo do Oriente e nós temos aquela icônica cena que se repete mundo afora do presépio, onde os magos estão presentes com Maria e José no momento do nascimento de Jesus. Alguns estudiosos acreditam que aquilo não foi daquele modo, porque quando eles vieram, encontraram Jesus em uma casa. Provavelmente Jesus já tinha mais de um ano. Mas a iconografia, ela tem esse papel, ou seja, de lembrar que Jesus foi visitado por magos ricos, porque eles trouxeram presentes caríssimos. E o interessante é que um dos magos trouxe a mirra, que é um tipo de perfume usado no embalsamamento. Por que ele trouxe a mirra? É um mistério. Ouro e incenso, tudo bem, porque eram presentes dignos de rei. E com incenso você entenda uma espécie de presente sacerdotal. Mas a mirra é curioso dentre os presentes. É como se eles soubessem que aquele homem, ele viria para se sacrificar, para morrer mesmo pela humanidade. Mas isso é um mistério. João diz, vimos a sua glória. E em um dos momentos em que ele literalmente viu a glória de Deus, é o chamado momento da transfiguração. Na cena em que Jesus aparece ao lado de Moisés e Elias. Moisés e Elias aparecem com ele em um monte à noite com 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, capítulo 9, que eles estavam com muito sono, mas viram Jesus transfigurado, ou seja, o seu rosto resplandeceu mais fulgurante do que o sol, suas vestes se tornaram mais brancas do que a neve. Ele apareceu em glória, e ao lado dele, como eu disse, Moisés e Elias. Pedro, então, em Lucas 9, 31 diz assim, 32, Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes, Moisés e Elias, disse-lhe Pedro, mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. Enquanto assim falava, veio uma nuvem, e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz dizendo, este é meu filho amado, a ele ouvi. 2 coisas são importantes aqui. A primeira é que nós, muitas vezes, estamos com preocupações que são supérfluas, são preocupações secundárias, e não atentamos a questões primárias. A preocupação de Pedro com aquelas 3 tendas era com o fato de eles estarem ao relento, provavelmente, o fato deles não terem ali um abrigo e etc. Quando Jesus aparece em glória, a primeira coisa que eles deveriam ter pensado, imaginado é óbvio que
Jesus não precisa de abrigo algum, né? Eles estavam vendo a manifestação divina no próprio e através do próprio Filho de Deus. Então, a preocupação de 3 tendas é uma preocupação supérflua. Quando isto acontece, eles são envoltos por uma nuvem e do meio da nuvem vem uma voz. Veja, esta voz, ela é significativa porque revela o modo como hoje nós lemos a Bíblia. Nós lemos a Bíblia hoje tratando essas passagens sem prestar atenção ao que elas estão dizendo. Ou seja, nós olhamos essas passagens, lemos, compreendemos o que as frases querem dizer, mas elas não ganham a significação devida porque nós estamos lendo com outra significação, com a nossa. O que a frase disse para os 3? Ela disse exatamente o que está escrito. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Em outras palavras, ele está dizendo: ouçam-no, ouçam, prestem atenção, escutem-no. Mas quando nós lemos essa frase, nós imaginamos uma voz pomposa, falando de maneira opulenta. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Como se fosse uma coisa absolutamente cerimonial. Algo típico da liturgia. E nós que gostamos de firulas, nós olhamos e interpretamos dissociando o que a frase está dizendo daquilo que ela, obviamente, significa. Há uma significação frasal. E o que é mais provável? É que ele esteja falando de maneira opulenta, simplesmente dizendo: este é meu filho, a ele ouvi. Ou ele dizer o que está escrito: este é meu filho, a ele ouvi. Ou seja, não se preocupem demasiadamente com outras coisas. Não atrelem o secundário, elevando-o ao lugar de primário. Não sejam tolos. Não metam os pés pelas mãos. Tudo isso, obviamente, que está incluso dentro da expressão a ele ouvir. O que é urgente para nós hoje, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, não é outra coisa senão ouvir o que Deus está falando. Ouvir. Veja, quando nós falamos isso, nós vamos nos descamando dessas escamas que fazem separação entre mim e aquilo que o texto está dizendo, bíblico. E as pessoas, elas têm muita dificuldade hoje de compreender porque isso é tão comum no nosso meio, ou seja, essa não observância da significação do que está sendo dito, com o que disse, com o que foi dito, com o que está escrito, que nós hoje lemos e significamos do jeito que nós queremos, da maneira que nós queremos, do modo que nós queremos. E é por isso que para tantas pessoas a dificuldade de ler a Bíblia é enorme, porque elas querem ler a Bíblia lançando ao texto aquilo que elas querem, quando na verdade a leitura da Bíblia, em grande parte dela, é simples. Não se pode acrescentar, não se pode colocar a mais do que o que está escrito. E o que está escrito precisa ser observado, e nós precisamos atentar àquilo que está escrito. O que está escrito na Bíblia normalmente é simples. Quem complica? Nós complicamos. O Apocalipse diz assim: todo aquele que acrescentar algo às palavras dessa profecia, as pragas escritas nesse livro recairão sobre ele. É uma palavra imprecatória. Por que está sendo dito isso ao livro do Apocalipse? No livro do Apocalipse. Está sendo dito isso porque as pessoas não podem seguir uma tendência que parece ser natural do ser humano de acrescentar ou retirar aquilo que é essencial. Na Bíblia, a essencialidade está presente no texto
E esta é uma das características que, infelizmente, nós, com todo o nosso desenvolvimento técnico-escriturístico, técnico-literário, técnico-interpretativo, nós temos perdido ao longo dos tempos. Escrevem-se livros complexos, trabalhando-se inúmeros aspectos da hermenêutica, para que as pessoas leiam e passem a entender menos ainda, porque quando elas pegam esses livros cheios de normatividade técnica para interpretar a Bíblia, as pessoas elas têm ainda mais dificuldade de interpretar o que a Bíblia diz. Porque, meu querido, minha querida, se Deus tem uma mensagem para nós, parta da premissa de que aquilo que Ele quer falar para nós é simples. Porque Ele está falando ao douto e ao indouto, ao letrado e ao iletrado, ao que tem alguma experiência na Escritura e ao que não tem nenhuma. Do contrário, somente os doutores poderiam ler a Bíblia. Esta é a mensagem que eu queria deixar para você, ok? Lembre-se, Jesus veio em glória. Ele veio como homem, mas ele surge nos evangelhos em glória. Nesse momento da transfiguração, ele aparece, como diz Lucas 9, em glória. Esse modo glorioso que Jesus aparece é significativo pelo fato de que ali está se atestando que ele não é um homem comum, nem um anjo, ele é mais do que isso. E é por isso que Deus mesmo fala através daquela voz que aparece na nuvem aos 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, dizendo exatamente o que a Bíblia diz, que ele disse: este é meu filho amado, a ele ouvi. Que o Senhor Deus nos abençoe, aplique essa palavra em nosso coração e que nos faça, nesse ano de 2021, mais ávidos para não somente lermos a Bíblia, muita gente lê, mas que o Senhor nos dê a graça, abra o nosso entendimento para que nós possamos compreender aquilo que estamos lendo. Deus abençoe em nome de Jesus.